Brasil. Analisando o Fla-Flu da última quarta-feira, que foi o sexto do ano, o Flamengo teve uma superioridade incrível em cima do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, né? Comparando com os outros Fla-Flus do ano, isso ficou evidente, onde o Flamengo criou grandes oportunidades de gol no início do jogo e durante todo o primeiro tempo. Acredito que a escalação do Domenech surpreendeu ao que o Odair Helma planejava, né, da marcação para o seu time. Ele entrou no jogo sem um ponta veloz, que poderia ser o Michael ou o Vitinho, já que o Pedro Rocha está machucado, e também não entrou com o Pedro ao lado do Gabigol, o que muita gente imaginava que ele poderia fazer. Ele entrou, ao invés disso, com 3 meias de ligação, o Arrascaeta pela esquerda, o Diego centralizado e o Everton Ribeiro pela direita. O que parecia antes do jogo de que o Flamengo teria dificuldades para atacar, se mostrou justamente ao contrário. Esses 3 meias atraíram bem a marcação do Fluminense e com a habilidade deles, né, o time do Fluminense ficava preocupado com o lançamento, com alguma infiltração que eles pudessem fazer. E qual foi a ideia do Domenech, na minha opinião? Ele, com isso, conseguiu dar muito mais liberdade para os laterais, o Isla e o Felipe Luiz. Tanto é que no primeiro gol do Flamengo, há uma troca de passe muito boa ali na intermediária, né? E a bola é rolada, o Isla recebe essa bola na lateral, levanta a cabeça, cruza muito bem, e no rebote o Felipe Luiz complementa fazendo o primeiro gol do Flamengo. Essa jogada mostra de que como que os laterais tiveram mais liberdade para avançar, né? Porque o lateral direito, o Isla, cruzou e o Felipe Luiz fez o primeiro gol do Flamengo, que já logo no início facilitou mais ainda o jogo para o Flamengo. O Fluminense, o Odair Helma, como de costume, ele tirou o centroavante e botou mais um no meio de campo, achando que com isso ia criar dificuldades para o Flamengo. E o Domenech, não sei se ele previa isso, colocando esses 3 meias, mais a chegada do Gerson, o Flamengo não teve dificuldade para sair da marcação, devido à capacidade técnica desses jogadores serem muito boas. O Flamengo estava sempre ali finalizando. O que precisa melhorar realmente no Flamengo é, quando tiver oportunidade, fazer mais gols. Porque a gente cria muita chance, o Flamengo é o time que mais cria grandes oportunidades durante o jogo, mas nós estamos lá embaixo, quando se analisa, né, grandes oportunidades criadas e gols feitos. E em algumas situações, em alguns jogos, isso pode complicar, né? Por exemplo, no próprio Fla-Flu a gente tomou um gol lá bobo, de bola parada, que não pode acontecer, mas tomamos o gol, tudo bem que já estava nos acréscimos. Mas um jogo que a gente poderia estar muito mais tranquilo, passamos um certo sufoco no final, mas o Fluminense não apresentou nenhum risco para o Flamengo, tanto é que o nosso goleiro não fez nenhuma defesa difícil, nada. Foi o melhor jogo, na minha opinião, do Flamengo com o Domenech, e acredito que a cada jogo vai melhorar, porque ele precisa de tempo para treinar, para botar suas ideias. Mesmo o elenco do Flamengo sendo o melhor do Brasil, não é só chegar e botar os jogadores em campo, né? Tem que ter toda uma estrutura tática, um esquema tático, que com o tempo que o Domenech pediu, ele está tendo esse tempo, mesmo com muitos jogos, aos poucos, ele vai implementando a sua filosofia de trabalho. Falando em relação ao Domenech e à cultura do futebol brasileiro, fica mais evidente o tanto que a nossa imprensa e alguns comentaristas estão atrasados. Porque desde que ele chegou, ficou se criticando, ficou falando essa questão do rodízio. E que, na verdade, o rodízio não é um esquema tático, não é nada de diferente. É uma coisa antiga que acontece no resto do mundo. Mas parece que aqui no Brasil a gente só enxerga o Campeonato Brasileiro, a gente não consegue enxergar os outros campeonatos que acontecem, né? Então, muitos criticou o Domenech pelo fato de ele fazer um rodízio de jogadores. Esse rodízio acontece por uma série de fatores. Por exemplo, desgaste físico, está tendo um jogo a cada 3 dias. Não tem como o jogador se recuperar totalmente, fisicamente, de uma partida para outra, certo? Questões técnicas. Às vezes o jogador não está rendendo tecnicamente o que o treinador espera. E o Flamengo tem um elenco muito bom justamente para isso, para repor essas peças. Tem também questões táticas, né? Às vezes o Domenech tem uma ideia para o jogo, onde o jogador, taticamente,
naquele momento é melhor colocar outro, né? Então acho que a torcida já está entendendo isso. Agora a imprensa tem muita dificuldade, não sei se de propósito ou não, né? Porque é vergonhoso você questionar um técnico igual o Domenech, que passou 11 anos ao lado do Pepe Guardiola, sendo o braço direito dele, e da onde ele, de uma cultura europeia que ele vem, da onde é comum fazer isso, o rodízio, não é questionado isso, né? Justamente os técnicos querem ter um elenco bom igual ao do Flamengo para poder trocar, né? Por desgaste físico, por questões técnicas, por questões táticas, de acordo com o adversário. Então, o Domenech tem que responder isso. Eu acho que ele fica pensando assim, realmente aqui é atrasado mesmo. Ele deve pensar também agora, eu entendo como é que o Brasil tomou de 7-1, porque a seleção do Tite joga sempre da mesma maneira. E os times europeus, se você for observar, lógico que eles têm um padrão tático que eles seguem, mas de uma partida para outra, ou de um adversário mais difícil, isso aí muda tranquilamente e não é notícia, não é escândalo para ninguém, entendeu? A gente aqui o Domenech tem que ficar se explicando por que ele está trocando um jogador, né? E eu também acho muito bom essa fala dele de que para jogar, vai jogar quem tiver melhor, ninguém vai jogar com o nome. Isso foi uma coisa que a gente sempre quis, e todo time sonha com isso, todo torcedor. Igual o elenco do Flamengo, a gente tem uns 15 ou 16 jogadores parecidos, no mesmo nível ali. Vai jogar quem tiver melhor. Isso vai gerar uma concorrência no elenco saudável, promovendo assim uma melhor, né, uma melhora dos jogadores. Ninguém vai se acomodar. Então eu acho essa fala do Domenech muito importante e a gente, enquanto torcedor, tem que ficar atento para não cair nessa armadilha, né, ou falta de conhecimento que alguns jornalistas tentam passar, criticando o rodízio, né? Olha só, por exemplo, igual eu falei do Fla-Flu, a gente jogou com 3 meias, foi a primeira vez que o Domenech entrou com esse sistema, né? Jogou de volante o Arão e o Gerson, à frente deles o Arrascaeta, o Diego e o Everton Ribeiro, contra o Fluminense, que foi um do time que deu mais trabalho pra gente esse ano. E nós massacramos no primeiro tempo. Surpreendeu o Odair Helma. Então no próximo jogo contra o Ceará, provavelmente vai ser outra escalação, em problema nenhum. Em nenhum momento o Domenech troca 6, 7 jogadores. Ele faz umas trocas pontuais. E durante o jogo ele pode ir trocando também. Então, acredito que esse ano, como o calendário é muito mais apertado que nos outros anos, o Flamengo vai ganhar tudo muito mais fácil. Porque vai chegar uma hora que os times não vão ter tantas peças de reposição e vão ter que descansar seus jogadores, e o Flamengo tem, né? Nós estamos sem o Bruno Henrique, que está se recuperando de lesão, tem o Bruno Henrique para voltar, tem o Pedro Rocha, que infelizmente se machucou, ele vinha no seu melhor momento no Flamengo, tem o Michael para entrar, né? O Vitinho, eu não conto com ele porque é muita preguiça, ele já entra com glicogênio muscular lá embaixo, parece, não faz uma recuperação, não tem vontade de jogar. No meio de campo nós temos agora 3 volantes, que o Domenech pode escolher como é que ele vai jogar, de acordo com critérios táticos, técnicos, de acordo com o adversário, que é Arão, Thiago Maia e Gerson. E precisamos reforçar a lateral direita, mas parece que o Mateuzinho vai dar conta do recado quando o Isla não puder jogar. A lateral esquerda tem o René, né? E o nosso maior problema ali é a quarta zaga, ali, o lado esquerdo da zaga, onde o Gustavo Henrique e Léo Pereira ainda não se firmaram e deixam muita insegurança. O Rodrigo Caio vem jogando muito bem, e de reserva do Rodrigo Caio tem um Tuller, que não é da mesmo nível, mas um jogo ou outro acredito que não vai comprometer. Então a gente tem que ter paciência, e o trabalho do Domenech está dando certo. Ele só pediu um pouco de tempo. Esse tempo está vindo devagarzinho, né? Porque tem jogo toda semana, 2 jogos por semana, mas aos poucos ele vai conseguindo implementar a forma de jogar que ele acredita ser a melhor, né? E o Flamengo, parabéns para a diretoria, tem um elenco que dá ao Domenech essa possibilidade dele fazer rodízio, mudar esquema tático, mudar jogadores, de acordo com o que ele acredita e de acordo com o adversário. Por exemplo, nós já ganhamos jogos esse ano, porque o jogo sugeriu isso, do Flamengo jogando no contra-ataque. Foi o jogo contra o Santos. Nós jogamos e ganhamos o jogo, coisa que a gente não... Era difícil ganhar na Vila Belmiro. Nós ganhamos de 1-0 com o gol do Gabigol tranquilo.
Já ganhamos também do Bahia, marcando em cima, com as linhas altas, né? Com a marcação dentro do campo do adversário, também conseguimos ganhar. Então, eu estou tranquilo em relação ao trabalho do Domenech e acredito que esse ano vai ser de mais vitórias do que o ano passado ainda, se é que é possível. Saudações rubro-negras, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.